Você sente diferença dessa comunicação na TV para essa comunicação no YouTube, que é mais leve, mais divertida? É um outro Drauzio, mas ainda com a mesma precisão, só que talvez não tão sério, brincando mais, né? Você virou um gerador de memes também. Aí depois tem o podcast, que é um outro formato, mas traz informação, outros médicos. Como é que foi adaptar esse discurso ao longo dos anos? Olha, quando eu comecei, era eu que falava nos meios de comunicação. E eu que tomava pedrada o tempo inteiro, né? Eles não falavam na minha frente. Falavam sempre por trás. Mas eu estava seguro do que eu estava fazendo e que aquilo era o certo ali, que era o meu papel. Eu nunca tive dúvida disso. Por que era o meu papel e não dos outros? Por uma série de circunstâncias. Não é? Aconteceu assim. Isso começou lá atrás, na infância que eu tive, no bairro Operário, jogando bola na fábrica de frente de casa. É um longo trajeto, né? Sim. Muito bem. Quando você tem essa certeza, você vai procurar o quê? Você vai procurar a melhor forma de fazer essa transmissão de conhecimento. Sim. E isso aconteceu, e se eu tenho algum mérito foi esse, ter me exposto, que os outros médicos mais jovens do que eu começaram a dizer, pô, legal fazer isso. Né? Hoje tem gente ótima, não tem? Tem. A Mona. Ótima, a Mona Lisa. Perfeita. A Mona Lisa é um exemplo. E quantos outros são assim? Muita gente né? boa mesmo, que compartilha o que aprendeu, né? Do que aprendeu. Ensinando as pessoas os caminhos, né? Os caminhos. Que eram mais difíceis, tanto quando você tentou, quando você também, né, Mona? Exatamente. Isso eu acho que é muito legal você chegar a esse ponto. Várias vezes eu vi falando, irreparável, sabe? Tem colegas que eu depois tento ligar para eles, descobrir qual é o telefone, dizer, olha, muito legal. E tem aqueles lamentáveis, né? Tem, né, Drauzio? Tem. Infelizmente, aqueles que estão numa jogada pessoal, que querem ganhar dinheiro e... Imagina a quantidade de médicos que me sugerem matérias nas quais ele participa. Você precisa muito cuidado com isso, né? Mas eu vejo essa área hoje da medicina, porque isso é medicina. Não é verdade? Você não está ali falando como são as lesões em pele de pessoas negras? Exatamente. Não é? Você está discutindo. Isso é medicina. Medicina. Às vezes é mais importante do que a medicina que você faz no seu... Dentro do consultório. É uma coisa que tem uma abrangência maior, né? E eu acho interessante isso dos diversos formatos, porque realmente a gente que produz conteúdo, a gente tem uma linguagem para cada tipo de formato. Recentemente você lançou o podcast, né? Trocando Ideias com o Drauzio. Como é que tem sido isso? É uma experiência diferente? Como foi a escolha dos entrevistados? Trocando Ideia. Olha, o Trocando Ideia, na verdade, é um videocast, né? São pessoas que, alguns eu conheço há muito tempo, o Zé Celso Martinez. O Zé Celso é um gênio. O Zé Celso, no Teatro Oficina, já vi umas 10 peças com o Zé Celso. Maluco, não é? Os melhores, né, Drauzio? Maluco completamente. E é um homem hoje de 86, 87 anos, né? Pô, legal você colher um depoimento dele, né? De um homem quando chega nessa fase de maturidade. E outros são pessoas que eu queria conhecer. Eu queria conhecer a Negrali. Porque tudo que eu vejo dela, eu admiro. Né? E aí a Érica Malunguinho. A Érica, falei, vamos chamar essas meninas para conversar. No meio disso tem o Bob Wolferson, que é um grande fotógrafo, e ele me fotografou uma vez. E eu adoro ele, além disso é meu amigo. Então é uma escolha pessoal, né? E aí tem os problemas de agenda deles também, nem sempre dá certo, né? Mas eu gostei muito de fazer esse trabalho. Porque muito foi legal. Uma experiência para além da medicina, né? Foi uma coisa mais pessoal. Vocês conversam sobre temas diversos. Como é que foi essa experiência de, às vezes, sair desse lugar que você sempre sai, mas as pessoas te enxergam como Drauzio, médico, que é só médico? Olha, eu acho que é legal. Eu gostei muito de fazer, por várias razões. Primeiro, que é uma coisa que eu nunca fiz. E aqui vai um conselho para vocês que têm idade para ser minhas filhas.
Você não pode ficar repetindo o que você faz. E às vezes o que você faz vai bem, tem sucesso, etc. Mas vai ser assim por mais 20, 30 anos. Você tem que estar tentando olhar o mundo, fazer coisas novas, sabe? Eu estou com 80 anos. 80 anos de idade, eu estou fazendo um que eu nunca fiz. Entrevistando, né, Drauzio? Que eu nunca fiz. E é muito legal isso. Você sente que você está vivo. Né? Eu precisava ouvir isso. Hoje eu estava a gente vai sair precisando. Mas é verdade mesmo. Vocês são uma geração de meninas. Eu chamo de meninas, isso não é depreciativo de jeito nenhum, porque para mim hoje qualquer mulher é menina. Qualquer mulher que não esteja de bengala na rua é menina. Porque a geração de vocês está vendo o mundo se abrir. É uma geração de mulheres, é uma geração privilegiada de mulheres, às quais têm sido abertos caminhos que não existiam antes. As forças mais abertas. Acotoveladas, né? Mas tá se abrindo uma outra possibilidade, né? Exato. E fico pensando, tem alguém que você gostaria de receber no Trocando Ideia? Uma pessoa assim que é... Desejo. Igual a gente com o Drauzio aqui. Nossa, difícil, hein? Olha... Eu acho que eu gostaria, não, mas que eu teria gostado de entrevistar, e são pessoas que morreram já. Por exemplo, eu gostaria de ter entrevistado a Gal Costa, porque eu fui apaixonado pela Gal Costa. Ela nunca soube. Apaixonado mesmo? Apaixonado. Era um anjo cantando a Gal Costa, não é? Você podia afinar um violino ouvindo a música dela. E a Rita Lee. Fui apaixonado por essas duas mulheres. Para a Rita Lee eu confessei essa paixão. Confessou, em vida. Que bom. Eu já tinha uns 65 anos. Aí teve coragem. A gente se encontrou numa festa, ela foi muito simpática comigo. E aí eu falei, Rita, eu sou obrigado a confessar que fui apaixonado por você. E ela, Drauzio? Ela deu risada. Falei, você deve ter tido tantos homens apaixonados por você. Que ela foi uma coisa inacreditável. Inacreditável, né? Um fenômeno. Você imagina naquela fase de repressão, ditadura, aparece uma menina como ela, pintada com tudo. Ela foi uma libertária, a Rita. Sim, uma libertária. Ela revolucionou na música. Imagina. Incrível. Abriu muitas portas para as mulheres, a Rita. Sem dúvida. Drauzio, tem alguma coisa, algum desafio, alguma coisa que você acha que ainda falta? Assim, qual é o novo passo para o Drauzio? Fez agora o videocast, tem alguma coisa que aí tá no forninho? É só o que falta. Tem algum projetinho no forno, alguma coisa que você deseja fazer? Nesse momento não. Eu escrevi esse último livro durante a pandemia, que é um livro em que eu falo de como era a medicina, como era o Brasil. E quando eu estudei medicina, né, durante a carreira, não é autobiográfico, não. Porque quando me formei, os problemas de saúde do Brasil eram as doenças, eram as endemias rurais. Era esquistossomose, doença de Chagas, malária, verminoses. Eu cheguei a ver criança morrendo sufocada por novelo de Ascaris lumbricose. Novelo? Porque se o Ascaris é uma lombriga comum, né? ele se multiplica e ele migra. E aí, às vezes, você tinha alguns deles que iam parar na traqueia. Não é fake news. Não. Meu pai falava, a lombriga vai crescer e vai sair pela sua garganta. Não é fake news. Não, é verdade. Vi a cirurgia, por exemplo, de obstrução intestinal por novelos de Ascaris que se formavam. Sim, isso eu também peguei. Você chegou a pegar, Cheguei. Mais de 90% das crianças brasileiras tinham verminoses. Mais de 90% nos estudos daquela época, não é? E aí foi tudo mudando. Hoje as pessoas morriam, se morrer alguém com 40 e poucos anos, era normal, né? Morrer criança,
A gente era treinado no Hospital das Clínicas, como estudante, para dizer: quantos filhos a senhora teve, dona Maria? Aí a dona Maria dizia: tive 8. A pergunta seguinte era: e quantos a senhora criou? Porque morriam 2, 3, e isso era considerado normal, não chocava ninguém, né? Mortalidade infantil altíssima. Quando eu me formei, a mortalidade infantil era de 120 por 1000. Imagina. Hoje são 14, ainda é alta, né? Mas né, 14 é diferente de 120. E aí, você viu, hoje morre uma pessoa de 70 anos na família, você fala, morreu cedo. Exato. Não é? Olha que transformação que aconteceu. E nesse livro, O Exercício da Incerteza, eu falei, eu quero contar o que aconteceu nesse tempo que eu estava perto, que eu pude observar. Né? E aí, quando eu acabei, eu falei, agora, o que eu escrevo? Né? Porque eu não parei de escrever desde a Estação Carandiru. Mas aí eu falei, vou dar um tempinho. Primeiro, porque escrever qualquer coisa vai acrescentar o quê? Né? Segundo, você quando escreve, você sente que está cabulando a aula quando não está escrevendo. Vira um compromisso. Você pautava, né, cabulava, juntava 2, 3 amiguinhas e ia para o parque. Eu saí e não ia para aula. Mas você ficava com um aperto no coração. Drauzio cabulou a aula. E escrever é isso, não é? Você, quando não está escrevendo, você sai com os amigos, aí depois você fala, putz, eu devia estar lá escrevendo, né? Já teria adiantado. Né? Você está o tempo inteiro com remorso de não estar escrevendo. Falei, agora cheguei aos 80 anos, eu quero parar um pouquinho, olhar em volta, continuo trabalhando muito, mas para escrever eu estou seguro.